Paz e bem, é muito bom poder estar novamente com você. Obrigada pela sua atenção, obrigada por estar estudando comigo este documento 105, documento da CNBB que fala a todos nós cristãos leigos e leigas, sendo você engajado dentro de um movimento, de uma pastoral, de uma espiritualidade dentro da igreja, ou você que não está em nenhuma pastoral, mas que é igreja, que participa, você que está aí no seu dia a dia, na convivência diária com as pessoas, nos diversos areópagos, lembre-se, você é igreja. E é importante que você saiba, que você tenha conhecimento deste documento que traz para nós e que nos clareia em tantas situações, traz para nós a verdade sobre o pensamento, o olhar dos bispos do Brasil sobre a nossa igreja, sobre nós cristãos leigos e leigas, e também traz para nós orientações, a nível de igreja, a nível de povo de Deus. Bom, nós estamos aqui vivendo um método tão conhecido pela igreja, que é o método do ver, julgar e o agir. Então, eu vejo a realidade que me cerca, que está ao meu redor, eu vou julgar essa realidade e julgando esta realidade depois de ter visto, depois de ter analisado, depois de julgar, eu vou então agir dentro desta realidade. Nós estamos no segundo capítulo e o segundo capítulo, como eu já disse, é o julgar. Nós estamos então julgando esta realidade. E na página 66, os bispos do Brasil nos diz assim: a unidade da igreja se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções e ministérios. Ou seja, nós temos uma igreja que é o corpo, que é o sustento, Nós temos uma hierarquia, e esta hierarquia, ela não vem de agora, não foi algo que foi surgido, não é um modismo, tá? Não é um modismo. A igreja ela não tem a sua fundamentação em uma moda que vem, passa, vai embora e depois vem outra, não. Essa igreja ela é fundamentada, ela é alicerçada na palavra, na instituição. E essa igreja nós podemos observar aí, que nos cabe até lembrarmos um pouquinho da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo, ele começa essa carta dele aos Filipenses se dirigindo à igreja que está em Filipos e se dirigindo à hierarquia dessa igreja. Então nós temos uma hierarquia, essa hierarquia ela é importantíssima para o desenrolar, o desenvolvimento da igreja, que somos todos nós. E aí o Vaticano II vai trazer à tona para nós que a igreja é todo o povo de Deus, ou seja, é a instituição hierárquica, mas somos todos nós, povo de Deus, porque a instituição hierárquica, ela está dentro do ser igreja, povo de Deus, porque primeiro somos povo de Deus. Bom, então fazendo parte dessa igreja, povo de Deus, nós temos aqui, os bispos nos dizem que a unidade da igreja se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções e ministérios, ou seja, são diversos os rostos, são diversos os ministérios, os dons que a igreja tem. Então nós temos aí diversos carismas, Um tem o carisma da pregação, um tem o carisma da escuta, o outro tem o carisma de ser leigo, de ser leiga, o outro tem o carisma de ser um consagrado, de ser um padre, de ser um bispo, ou seja, são diversos os rostos, diversos os ministérios. Ministérios é o quê? Serviço dentro da igreja. Então, são diversos os serviços dentro da igreja, mas cada um com a sua importância singular, cada um é único dentro desta pluralidade de dons. Então, dentro dessa pluralidade de dons, você é importante.
Seja você a pessoa que vai ali na igreja, que cuida dos paramentos do altar, que cuida para que tudo seja levado com muito zelo, com muito amor. Seja você que exerce a função da consagração, do ministério, dos sacramentos. Olha que joia, que preciosidade é para nós termos os sacerdotes que fazem, e que nos dão a graça aí de vivermos os sacramentos pela graça da unção do persona Christi, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É importantíssimo. Então cada um de nós, igreja, povo de Deus, somos importantíssimos dentro desta graça que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então todos nós somos importantíssimos nos nossos dons. Então devemos ter um grande zelo com essa igreja, um grande amor, devemos cuidar uns dos outros, devemos nos acolher, devemos ir de encontro à necessidade do outro, porque ser igreja é para isso, para viver a propagação do Evangelho, assim como Paulo viveu. São Paulo, eu já disse antes e retorno a dizer, porque é importantíssimo sabermos que São Paulo, ele foi de uma importância singular à nossa igreja, a todos nós cristãos, leigos e leigas, a todos nós cristãos, porque São Paulo foi aquele que corajosamente pregou a palavra sem medo. E como eu me referi à carta de São Paulo aos Filipenses, lembro que essa carta foi escrita mais ou menos pelos anos 62, 63. Então, quando Paulo estava preso, ele estava preso por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que na prisão Paulo não está amargurado, contrariado, não, ele diz assim: olha, é bom que eu estou preso e eles estão sabendo, todos aqueles que me prenderam estão sabendo que eu estou preso por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo usou da sua prisão para dizer que a palavra de Deus estava sendo conhecida, que Jesus Cristo estava se tornando cada vez mais conhecido. E aí é fato sabermos que às vezes nós nos silenciamos hoje, nós não cumprimos bem o nosso papel, o nosso chamado de cristãos batizados e batizadas, de viver a propagação do Evangelho, de tornar Jesus Cristo conhecido. Nós achamos que Jesus já está conhecido, mas não, o Jesus Cristo, aquele que se deixa enamorar, aquele que nos apaixona, aquele que nos transforma, aquele que nos faz vivermos os conflitos diários e mesmo assim continuarmos acreditando e tendo fé, esse Jesus Cristo não está tão conhecido. Às vezes nós conhecemos o Jesus da história, aquele que está ligado na história, que dividiu a história entre o antes e o após Cristo, a pessoa de Cristo, de Jesus. Mas não o Cristo Salvador, aquele que transforma, aquele que nos impulsiona, aquele que mexe conosco. E é esse Jesus Cristo que nós somos chamados a levarmos pelos nossos irmãos. E esse Jesus Cristo que nós somos chamados a levarmos para os nossos irmãos, nós precisamos anunciá-lo por meio do nosso batismo, sabendo que nós não devemos ficarmos simplesmente esperando que o padre o faça, que o bispo o faça, que o papa o faça, mas nós temos que fazer. Quando nós vamos visitar alguém, quando nós acolhemos uma família, quando nós assistimos, quando nós paramos para ouvir e para viver a dor do outro, é a igreja que para, que ouve, que sente, que chora, que vive, que é coração com o outro, porque a igreja aqui nos diz neste documento, e o Vaticano II ratificou essa verdade, A igreja, povo de Deus, está dizendo assim: uma das compreensões centrais da igreja na tradição bíblico-eclesial e desenvolvida de maneira privilegiada no Vaticano II é a de povo de Deus, ou seja, a igreja é povo de Deus. Esta noção sugere a importância de todos os membros são importantes, todos os membros da igreja como propriedade particular de Deus, reino de sacerdotes e nação santa. Isso está no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, ou seja, somos essa nação santa, somos o povo de Deus, todos nós somos a igreja.
E essa igreja, ela vai se manifestando cada vez mais humana quando eu sou humana, quando você é humano, quando nós reconhecemos o rosto do outro, quando nós nos acolhemos uns aos outros, respeitando a particularidade de cada um, respeitando o ministério de cada um, o serviço de cada um, que é importante. Enquanto igreja não podemos viver nos alfinetando, dando alfinetada um no outro, olha, por causa deste ministério, daquele. Não, o seu ministério é tão importante quanto o meu ministério, o seu serviço é tão importante quanto o meu serviço, e é essa pluralidade de dons que faz com que a igreja seja cada vez mais essa igreja viva, dinâmica, essa igreja que ouve a voz do excluído, que ouve a voz do pobre, porque eu e você ouvimos a voz de quem está ao nosso redor. Se nós não ouvirmos, não vermos a voz de quem está ao nosso redor, a igreja não verá, porque a igreja somos todos nós. Então, isso se fará a partir do momento que nós nos fazemos igreja, que respeitamos os dons uns dos outros, as diversidades de dons, e que nos colocamos a serviço no dia a dia, nos diversos areópagos. Bom, pedimos a Nossa Senhora, pedimos a Jesus que nos ajude, que nos ensine a vivermos essa igreja diversificada, a sermos membros do corpo e sabermos que estes membros, todos juntos em sintonia, é que fazem a beleza do corpo, a beleza do todo, a beleza da obra, né? A obra que é a igreja de Deus. O reino já está entre nós. O reino já está entre nós, mas nós precisamos fazer com que Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido, amado, seguido e imitado por todos. Que Deus nos abençoe e até o próximo Palavra Orante.